Oi, tudo bem, meus amigos? O texto que nós vamos estudar hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 8. Acompanhe comigo a leitura. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amigos, nesses versos a gente percebe que Elias, um profeta de Deus, ele teve um momento da vida dele em que ele sofreu de depressão. Porque aqui nesses versos que a gente leu, a gente percebe na vida de Elias o diagnóstico de todas as características de um depressivo. Em primeiro lugar, Elias ele buscou se isolar, ficar sozinho, deixou o moço que acompanhava ele e foi sozinho para o deserto. E depois ele pediu a própria morte. Uma pessoa depressiva, ela tem desejo de morrer. Muitas vezes é um sentimento terrível. E depois ele acaba se deitando e dormindo. Deus dá alimento para ele, ele volta para dormir. Ou seja, uma pessoa depressiva, ela tem profundo sono, por causa ela tem desejo de dormir muito, porque o cérebro já está desgastado, já está com falta de energia, então ele precisa de certo alívio. Então a pessoa com depressão, ela sente muito sono. Então em todos esses versos a gente vê as características de um depressivo. E Elias, ele estava nesse momento com depressão, porque Jezabel, a esposa de Acabe, tinha prometido matar Elias. E Elias sabia quanto Jezabel era uma mulher terrível, e por isso que ele fugiu para salvar a própria vida e se afundou em depressão por causa do estado lamentável de Israel, por causa de Jezabel e por causa dessa influência terrível que estava sendo gerada para a nação e por causa da falta de esperança que ele via. E Elias pediu a própria morte. Só que nesses versos a gente vê o tratamento de Deus para a depressão. Em primeiro lugar, Deus envia um anjo para tocar e acordar Elias. Ou seja, a pessoa que tem depressão, ela precisa de contato, precisa de carinho, precisa se relacionar. Quando a gente abraça alguém, isso gera para nós ali hormônios do bem-estar, da felicidade. O anjo foi ali, tocou Elias e ajudou ali ele a perceber que tinha alguém do lado dele. E depois o anjo trouxe para ele comida. Ou seja, a pessoa que está com depressão, ela precisa comer alguma coisa, e comida saudável. Com certeza aquele alimento que ali o anjo trouxe para Elias era um alimento saudável, porque a pessoa precisa se alimentar bem, precisa estar bem nutrida para conseguir se livrar da depressão. E também ali o anjo disse para Elias para que ele deveria andar um caminho sobre modo longo no deserto. Ele caminhou ali um caminho de 40 dias. Mas por que isso? Porque a pessoa que tem depressão, ela precisa de exercício físico. Porque o exercício físico produz ali hormônios da felicidade que também ajuda tremendamente contra a depressão. Então a gente vê alguns princípios que, se a gente tiver depressão em algum momento em nossa vida, a gente pode utilizar esses princípios para combater essa depressão. Pessoas de Deus como Elias tiveram esse problema de depressão. Então a gente precisa
desmistificar essa questão da depressão. Tem pessoas que têm depressão, oram mais, leem a Bíblia e não resolve, porque tem coisas que o ser humano tem que fazer. Não adianta a pessoa ficar 5 horas orando para Deus, para que Deus livre ela da depressão e não fazer exercício físico. Não adianta de nada. Não adianta a pessoa ficar 5 horas orando para que Deus livre ela da depressão e a pessoa não se alimenta bem. E a pessoa não se ajuda, acaba alimentando pensamentos negativos, que também influenciam mais a depressão, não adianta de nada. Então, o ser humano tem que buscar fazer a sua parte. E daí ora e Deus abençoa. Mas muitas vezes, também pessoas de Deus acabam tendo depressão por causa de um desequilíbrio neuroquímico no cérebro. É uma questão que não envolve apenas o lado, digamos assim, espiritual. Envolve o lado físico do nosso ser. Então, a gente tem que desmistificar essa questão de depressão e buscar ajudar quem está com problema. Não criticar, não apontar o dedo, não dizer que a pessoa tem problemas espirituais, mas buscar ajudar ela, incentivar ela. E se você tem depressão, tenha certeza que Deus está aí do teu lado, que Jesus está do teu lado, independente que você não sinta Jesus aí do teu lado, que você sinta que talvez o diabo esteja do teu lado, não quer dizer nada, porque Jesus está do teu lado. Tenha a certeza disso, tenha a certeza do amor de Jesus, tenha certeza que você é muito amado de Jesus. E busque praticar esses princípios que a gente leu. Faça exercícios físicos, isso vai ser fundamental para a sua recuperação. Busque se alimentar bem, busque o contato de pessoas que possam levar amor para você, não se isole. E também, principalmente, busque a Deus. Busque a Deus. Isso sozinho também não resolve. Busque também a ajuda de um especialista. Porque muitas vezes a gente acaba agindo de maneira soberba. A gente pensa que pelas nossas próprias forças vai resolver. A gente quer orar, quer estudar a Bíblia, mas não pratica exercício físico, não procura ajuda de um especialista, não se alimenta bem. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele disse: tirem a pedra da frente do sepulcro. Jesus podia ter feito aquela pedra voar longe, mas ele disse: façam a sua parte, tirem a pedra e eu vou fazer o impossível. A gente tem que buscar a Deus, sim, isso é essencial, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então faça a sua parte, pratique exercício físico, coma bem, procure ajuda de um especialista cristão, de um bom psicólogo cristão que possa te ajudar ali com psicoterapia, se você é depressivo, e busque estar perto das pessoas que amam você. Busque a Deus, pratique exercício físico, se alimente bem e, acima de tudo, tenha certeza que Jesus está aí do teu lado, porque Ele te ama muito. Independente que você não sinta isso, Ele te ama muito. E basta você pedir para Ele e Ele vai te ajudar, ainda que você não sinta nada. Mas peça para Ele e Ele vai te ajudar, e tenha certeza disso, porque Deus é um Deus de amor.